A todos meus amigos, minhas amigas do canal, mais um causinho para vocês aqui, diretamente do estado de Rondônia. E vamos de causo, né? O causo de hoje, gente, é um causo bom, bacana. Causinho meio sofrido, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Às vezes tem umas passagens não muito boas, mas é a história, né? Tem que ser contada do jeito que é. Aqui tinha uma tribo de índio, né? Tem, né? E diz que no passado eles tinham um sistema, uma lei, que toda criança que tivesse algum problema de deficiência, como por exemplo cegueira, aleijado, problemas mental, qualquer problema que não tivesse cura, eles crucificavam, sacrificavam, né? Faziam fogo e jogava a criança dentro e matava. E isso aí era uma coisa assim, que não era só numa aldeia não, todas as aldeias na época tinham essa lei mesmo. Depois que apareceu a FUNAI, o índio começou a ter ajuda de governo e outras coisas, né? Eles pararam com essa prática. A maioria das aldeias parou, né? Eu não sei se todas parou. Mas e a justificativa deles matar a criança era o seguinte: porque uma criança deficiente não tem condições de sobreviver na selva, sozinho. Porque o índio não é que nem nós que conta com o hospital do governo, conta com a PAI, conta com o conselho tutelar. Não tem isso, né? Hoje já tem. Mas antigamente não tinha, né? Então eles viviam da mata e eles tinham essa cultura. Aí disse que tinha um casal de índio, dois rapazes novos, a menina tinha uns 16 anos, o índio devia ter uns 18, e eles tiveram um menino. O índio chamava Pedro, a mulher chamava Luzia e a criança chamava Ramão. Aí quando a criança estava com 2 anos, os pajé examinaram, né, que tinha todo esse processo, e descobriram lá, entenderam lá que a criança tinha deficiência mental. Aí chamaram o pai, chamaram a mãe, falaram o que estava acontecendo. Só que a mãe dizia que quando ela estava grávida, ela teve um trauma. E ela acha que aquilo afetou a criança. Então a criança dela não era deficiente mental. A criança dela poderia ter alguma memória mais tardia, né? Mas disse que essa tribo era muito radical. Se a criança fosse tipo assim, autista, tivesse um autismo, né? Que naquele tempo ninguém nem sabia o que era. Os pajés já condenavam a criança. E condenaram a criança dela. E como ela já tinha visto sacrificar várias crianças, ela sabia que o dela não tinha perdão. Só estava esperando chegar a data certa. Aí disse que ela convidou o marido para fugir da aldeia à noite. O marido falou: mulher, você está ficando doida? Você vai afligir uma lei da aldeia? Não, eu não vou não. Disse que o homem não topou não. Não estava preparado para aquilo, né? Uma situação daquela, né? Não era fácil mesmo. Mas a mãe sabe como é que é, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quando foi um certo dia, a mãe se preparou e falou: eu vou sozinha. Ela não podia mais contar nem com o marido. Porque ele poderia falar para a tribo e prender ela, né? Mas quando foi uma noite, ela juntou a criança, porque índio não tem muito o que carregar. Se fosse um branco, pegava uma bolsa de roupa, né? Índio não tinha muito o que carregar naquele tempo, não era só o menino mesmo.
Pegou um facão de taquara e uma flecha. E se atacou no mato. E ela tinha um cachorro, né? Um cachorro grande. Eles tinham um cachorro bom. Só que naquela correria, naquele vexame saindo fugida, ela esqueceu de levar o cachorro. Levou só o menino. Na hora só pensava no menino, né? Aí dizem que depois de uns 4 dias que ela estava na mata, cada dia ela andava um pedaço. Diz que ela pegou de rio acima, porque ela sabia que de rio abaixo o rio era mais movimentado. E ela não estava caçando um lugar movimentado, ela estava caçando um lugar para se esconder. Quanto mais longe dos povos dela, mais segura ela estava, né? Aí então ela pegou de rio acima. Diz que ela tinha uma noção que de rio acima era mais fácil. Aí quando foi no outro dia, os índios sentiu falta, né? Aí fizeram um grupo de gente lá e foram procurar ela, né? Aí um vai para um canto, outro vai para outro e ela não deixou vestígio por onde ela passou. E não acharam. E cada dia ela andava um pedaço. E aí a preocupação dela era só o cachorro que ficou para trás, né? Porque o cachorro era um companheiro que ela tinha. Ela sabia que se aquele cachorro estivesse com ela, as coisas eram bem mais fáceis. Aí disse que depois de 4 dias que ela estava andando nas matas, o cachorro alcançou ela. Você viu que bom, né? Quando ela viu aquele cachorro, disse que ela animou mais. Aí disse que ela contou que ela ia vencer. Porque ela já não estava mais sozinha, né? Aí ela continuou. Quando dava fome, ela parava na beira do rio, que ela subiu só sempre de rio acima, né? Ela levou uma flechinha, frechava um peixinho, assava ali, comia mais o filho dela, dividia com o cachorro e perna para quem tem. Sempre subindo de rio acima. Aí diz que foi a vida dela, foi andando, sempre fugindo da tribo. Todo dia ela andava um pouco. Não andava muito, porque tinha que caçar, tinha que pescar, tinha que comer, tinha que dormir, tinha que... O rio dá muitas voltas, né? Mas diz que ela andou mais ou menos 1 ano subindo de rio acima. Porque ela tinha medo, ela sabia que se ela fosse pega pelos parentes, ela ia ser, além de talvez até condenada à morte também, né? Porque ela infringiu uma lei muito grande na aldeia, né? E o filho dela já sabia o fim que tinha, né? Aí diz que depois de 1 ano que ela andava de rio acima, ela achou uma loca de pedra e adotou como a casa dela. Foi morar naquela loca de pedra. Ela, o menino e o cachorro. Aí diz que, assim, para comer, não tinha dificuldade não, porque ela sempre pescava, o cachorro ajudava ela. Caçava, matava um tatu, matava uma cutia, né? O índio no mato se vira. Se fosse uma branca não sobrevivia não, mas o índio sobrevive. Nós brancos não temos essa capacidade, né? Aí ela foi criando o filho dela. Aí quando o menino dela estava grande, né? Ela ensinou o menino a caçar, né? E foi ensinando tudo o que tinha que ensinar, né? Fazer flecha, fazer arco. E o menino foi virando um rapazinho. Só ela e o menino naquele mato. Dizem que ela... Tudo que um homem poderia aprender dentro do mato, aquele índio aprendeu. Porque ele tinha tempo, né? Ele não tinha por quem esperar, né? A vida do índio era na mata mesmo. E aquele cachorro disse que ajudava demais.
O cachorro saía para caçar, matava um bicho, trazia, porque a Índia ensinou, né? O cachorro caçar dessa maneira. E comia, e a Índia fazia aquele bicho lá, assava de qualquer jeito, e o cachorro comia um pedaço, o resto ela dividia com os meninos. Aí aquilo ali teve muita tribulação, né? Diz que uma das maiores tribulações que ela passou foi que uma noite ela estava na loca de pedra dela, mas o menino dormindo, o rapazinho já era um rapaz. Ele disse que 2 onças cercou a boca da furna e o cachorro escorou, né? As onças. Claro que o cachorro não ia dar conta de matar 2 onças, né? Mas o cachorro avisou. Aí conta que esse índio, esse rapazinho tinha seus 15 anos. Que aquele índio, onde ele jogasse uma flecha, ele acertava, porque era o serviço dele também, né? Ele não tinha uma escola, não tinha um sítio para cuidar, o serviço dele era aprender a tirar flecha e caçar. Aí disse que ela foi com uma flecha e o índio com outra e conseguiram matar uma onça e afugentar a outra na flecha. Então essa foi uma das histórias, de várias, né? Essa foi uma das piores que eles encararam na mata. Mas o cachorro ajudou. O cachorro sempre companheiro, né? Aí depois que o menino tinha seus 20 anos, 18 para 20 anos, para 19 anos, o cachorro morreu numa caçada lá. De velho, né? O cachorro ficou velho e já não caçava mais. E disse que um dia o cachorro morreu. Aí ficou só os dois. Perderam o companheiro, né? Mas eles já sabiam viver, né? Já estavam treinados, né? Aí disse que a Índia pensou e falou para o filho dela, falou, vamos voltar para nossa aldeia, porque nós já passou 19 anos, 17 anos que ele tinha saído da aldeia, né? O menino saiu de lá com 2. Aí o menino já tinha uns 19 anos, a Índia falou, vamos voltar para nossa aldeia? Aí combinaram e voltaram. Disse que levaram 1 ano para achar a aldeia de volta. E disse que o pai do Ramão, o Pedrinho, na cabeça de todo mundo, a Índia tinha morrido e a onça tinha comido, né? Porque a Índia sumiu com a criança. Para todos eles, aquilo ali, a Índia tinha morrido, né? Com a criança, a onça tinha comido. Eles nem sabiam que o cachorro tinha acompanhado a mãe e o filho, né? Aí com 1 ano eles voltaram para a aldeia. Aí quando chegaram na aldeia, quis se identificar, né? O rapaz já estava com 20 anos. Era um índio guerreiro, preparado. Muito mais preparado do que qualquer um índio daquele que tinha ali na aldeia, né? O menino não tinha deficiência nenhuma, o menino era um menino sadio. Apenas os pajés confundiram, né? Aí os índios contam que receberam na aldeia, né? Claro, foram ver quem era, foram se entender. Era a Índia Luzia. Mas a Índia estava nova, a Índia, ela saiu da aldeia, devia ter uns 17 anos. Quando ela voltou, nova, né? 18 anos depois, devia ter seus 30 e poucos anos. E o índio não tinha casado com outra índia. O índio estava rodado, isolado para um canto, o Pedrinho. Nunca foi atrás de mulher. E sempre falava que a mulher dele ia voltar, que a mulher dele estava viva. E esse caso é um caso assim que alguém acha que é uma lenda, né? Até parece que é uma lenda. Mas aqui na região amazônica tinha essas leis mesmo. E talvez para uma mãe abandonar tudo e cair no mundo com o filho, no mundo não, ela caiu foi na mata, né?
É que nem eu já falei no início, para uma mulher branca seria mais difícil, mas para uma mulher índia também não seria tão difícil. E ela fez, salvou o filho dela, e depois de 18 anos que ela tinha saído da aldeia, ela voltou. E aquele índio, por ser um guerreiro muito forte, muito bom, ele ficou sendo o chefe dos guerreiros dos índios com o tempo. Porque ele sabia caçar, né? O índio era diferente dos outros. O Ramão, né? E diz que por conta dessa saída dela, eles tiveram que mudar algumas leis na aldeia. Tipo assim, se tinha uma criança doente, eles não deixou de sacrificar, não. Só que daí, se é de esperar 2 anos, eles esperavam 5, 6, para provar que realmente a criança tinha esse defeito. E tudo isso aconteceu depois desse fato que aconteceu com a Luzia. E esse é o causinho, gente. Quem gostou, dá um joinha aí. Esse caso parece uma lenda, mas é um caso, eu acho que é verdade. Porque eu acho que muitas mães fariam isso, né? E quem gostou, dá um joinha aí. Ah, e só lembrando, a índia Luzia voltou a morar com o índio dela. Perdoou o marido dela perdoou ela também. E eles continuaram a vida junto. E segundo a história, eles viveram por muitos anos. O Pedro, a Luzia e o índio Ramão. O índio Ramão casou, né? Arrumou família e virou cacique na aldeia, virou... Porque ele era um cara muito inteligente. E de doente ele não tinha nada. Mas, gente, o caos está ficando comprido e quem gostou dá um joinha aí. Fui.